Salmo número 137. O Salmo 137, vamos ler então, diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu esquecer de ti. Que a língua se grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Até aqui, depois leremos o restante. O pessoal sempre pula o restante porque é uma imprecação, né? Mas nós vamos ler as imprecações também. Nós encontramos nesse salmo, lindo salmo, até foi a base de uma música secular, né? Como é que é o nome mesmo? Rivers of Babylon, né? Todo mundo conhece essa música, né? Canta um pedacinho para nós. Tá bom, depois os irmãos pesquisem que vão se lembrar. E fala de quando o povo foi levado a cativeiro para a Babilônia. Foram levados em cativeiro e diz que lá, junto aos rios da Babilônia, longe da sua terra, eles estavam assentados, chorando com saudades de Sião, saudades de Jerusalém, saudades da sua pátria, exilados que estavam. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, eu assistia naquela época pela Rede Globo de televisão, e eu fiquei surpreso quando o repórter falou que havia uma comunidade que estava sofrendo devido àqueles ataques dos americanos. E era uma comunidade judaica oriunda da época do exílio, cujos descendentes ainda estavam lá, porque ficaram pessoas na Babilônia. Mas aqui retrata o momento da chegada, longe de Sião, às margens do rio, chorando com saudade da sua pátria, aquele choro sentido, e os captores, os opressores, os exércitos inimigos, vendo aquele povo naquela choradeira, pediam para eles canções, que o povo de Deus sempre foi bom de cantar, né? As canções de Sião. E eles diziam: como poderemos cantar as canções de Sião numa terra estrangeira? E eles pegavam as suas harpas e colocavam penduradas nos salgueiros, que eram árvores, né? Penduravam ali as suas harpas e ficavam ali naqueles lamentos terríveis, de choro, de dor, de angústia. Será que Deus não ouviu a oração daquele povo antes deles serem levados em cativeiro? Nós estudamos o livro inteiro aqui de Jeremias, nós estudamos o livro do profeta Ezequiel, nós estudamos o livro do profeta Daniel, nós estudamos Isaías, e quando nós vemos esses livros, em especial os livros pré-exílicos, isto é, dos profetas que pregaram antes deles irem e serem levados para a Babilônia, nós encontramos homens de Deus
falando com autoridade, pregando, anunciando e dizendo para aquele povo que era necessário conversão, que era necessário mudança, que era necessário transformação de vida. Antes disso acontecer. E é interessante, esses tempos eu preguei sobre Deus ter dito assim: se eu achar um homem fiel e justo, que ame a verdade, que ande nos meus caminhos, eu não destruirei a cidade. E Deus mandou o profeta ficar aonde? Lembram? Na porta do templo. Deus falou para o profeta primeiro procurar nas praças de Jerusalém, que era a capital do culto daquela época. E depois disse: olha, em Jerusalém não encontra, fica na porta do templo, encontre alguém que está indo lá para adorar, para exaltar, para fazer culto. E se você achar um, não vai ter cativeiro. O culto continuava, os profetas de Deus estavam lá pregando, nós sabemos de alguns, né, que nós estudamos, e os falsos profetas eram em multidões. O que o povo preferia ouvir? O povo preferia ouvir: não, nada vai acontecer, tem muito anjo aqui protegendo a gente, nada vai acontecer porque vocês são povo escolhido, nada vai acontecer porque vocês continuam indo para dentro do templo para fazer os sacrifícios, e vocês são cumpridores da lei, nada vai acontecer. Enquanto os homens de Deus pregavam: arrependam-se, voltem-se para o Senhor, caminhem com o Senhor, se humilhem diante do Senhor. Até que chega num ponto que Deus diz para o profeta Jeremias: não ore mais por este povo, porque eles vão para o cativeiro. E o profeta começou a dizer: é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. E com choro ele dizia, tanto que ele é chamado do profeta chorão, né? Na verdade ele era o profeta sensível, porque ele sabia o que iria acontecer. Mas não havia mudança, não havia arrependimento. Por isso nós temos aqui no Salmo número 137, este lindo salmo, que é a expressão da angústia, da dor, da tristeza, do sofrimento, do arrependimento daqueles que não precisavam estar passando por aquela situação, se tão somente tivessem dado um momento reconhecido a glória de Deus, a majestade de Deus, a autoridade de Deus, a palavra de Deus. E isso aconteceu com aquela nação. Só que essa é uma história que também acontece individualmente, sabe? Fruto das nossas escolhas. Se nós soubéssemos que as nossas escolhas de hoje repercutirão pela nossa vida. Esse povo ficou quanto tempo lá na Babilônia? Que hoje em dia é o Iraque, aquela região lá, né? Quanto tempo? 70 anos. Vamos ler. Não vamos ler. Esse salmo é lindo, mas é um salmo triste, né? Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, e nos salgueiros penduramos as nossas harpas, e os inimigos diziam: cantem cânticos de Sião. Mas como que nós vamos cantar estando longe de Sião, em terra estrangeira e debaixo do jugo dos nossos opressores? É muito triste. Mas vamos lá para o Salmo 126, que o Salmo 126
é um toque de esperança. Vamos ler, também é um salmo lindo. Diz assim, olha que bonito. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Esse salmo é dito quando eles voltam para casa, depois de quanto tempo? 70 anos. Que bênção, né? E que salmo lindo. Já pensou você, que bênção a esperança, Fernanda? Você toma uma decisão errada agora, mas você tem a convicção que daqui 70 anos, Deus ouvirá o seu clamor e te trará para a situação inicial, da qual você nem precisaria ter saído. Amém? Alguém disse amém. Não está errado. Graças a Deus, o salmo aqui é maravilhoso. Mas não seria bem melhor não ter tomado uma decisão errada? Marcos, aonde você estará daqui 70 anos? Não sei, como é que eu vou saber? Israel, daqui 70 anos você estará com quanto? Quanto? 94. Não. É, 94. Vai estar firme e forte, hein? A Mavi vai estar com 95, Mavi. Pensou, os netinhos e tal. Mas olha, esses 70 anos no cativeiro, eles tiveram que se adaptar com opressores, com inimigos, com trabalhos, com comércios, com aculturamento, longe do seu templo, longe das promessas do seu Deus, durante 70 anos. E quando eles voltam do cativeiro, os irmãos sabem o que acontece? Aqueles que foram inicialmente para o cativeiro tinham que reconstruir. A cidade de Jerusalém estava em ruínas. A nação estava tomada por animais selvagens. Povos estavam ali que não gostavam muito da ideia da volta dos judeus. E eles tinham muito trabalho a fazer. E aqueles que saíram de Sião com alegria não, no tempo das alegrias, mas que foram para o cativeiro, quando voltaram já estavam com essa idade, mais ou menos, tá? 90, 94, 95. Se os irmãos lerem no livro de Esdras e de Neemias, aqueles anciãos, quando olharam a cidade que eles haviam deixado quando eram jovens, indo para o cativeiro, quando eles viram o templo sendo reconstruído, mas dessa vez com um material que não era aquele material da época de Salomão, um templo muito inferior, materialmente falando, eles choravam tão alto, que toda a vizinhança ouvia os clamores dos idosos, dos velhos, chorando de tristeza, de angústia e de dor.
Por quê? Eu fico imaginando aqueles idosos olhando e se lembrando, quando tinham 10, 20 anos de idade, e dizendo: Senhor, nós pecamos. Nós não ouvimos os teus profetas. Nós éramos teimosos. Nós éramos autossuficientes. Nós éramos pessoas ranzinhas já naquela época. E hoje, que é esse templo, perto da glória do templo que vimos, construído pelo grande Salomão. Daí veio um profetinho, o livro dele é bem pequenininho, tá? Qual que é o profeta mesmo? Lembram? Profeta Ageu, né? Profeta Ageu, ele pega e o que ele fala para aqueles homens? Ele fala assim: não chorem. A glória desse templo será maior do que a glória do templo de Salomão. Porque é nesse templo que entrará aquele que é possuidor da glória do Senhor. Quem? Jesus. E a glória desse templo será maior que a glória de Salomão, porque Jesus é maior que Salomão. E daí o que aconteceu? 20 anos antes de Jesus nascer, um rei chamado Herodes o Grande, ele termina esse templo que foi começado naquela época, ele faz uma grande reforma, e é naquele templo que Jesus entra, fazendo daquele segundo templo algo muito maior do que o primeiro, e a promessa de Deus assim se cumpre no cronos, na cronologia, no tempo de Deus, porque aprove a Deus agir, sendo eterno, mas levando em consideração o cronos humano, as decisões humanas. Foi bom eles irem para o cativeiro, pelo menos ele tem o Salmo 137, né? Hã? Como é que estava o coração daquele povo quando eles foram para o cativeiro? Vamos de volta para o Salmo 137. Eles estavam com o coração amargurado. Eles dizem: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos pedem os nossos opressores canções de Sião. Como podemos cantar em terra estrangeira? Nos salgueiros penduramos as nossas harpas. E no final ele faz uma imprecação. O que é uma imprecação? Imprecação na Bíblia é quando você joga uma praga, tá? Alguém já ouviu falar de rogar praga? É uma imprecação, é uma oração negativa, tá? E muitas vezes é resultado da sinceridade do coração da gente. Nós temos muitas imprecações nos Salmos, e aqui nós encontramos uma imprecação que mostra a dor daqueles que estavam lá. Vamos ler a imprecação, está a partir do versículo 7. Diz assim: lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na, até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Eles foram para cativeiro, com o coração amargurado,
com o desejo de vingança sobre os seus inimigos. Mas o que aconteceu lá na Babilônia? Deus fez o quê? Trabalhou o coração do seu povo. Lá na Babilônia, Deus acabou com a idolatria que havia no coração daquele povo. Lá na Babilônia, Deus fez com que aqueles homens aguçassem os seus ouvidos para ouvir a voz dos homens de Deus e não dos falsos profetas. Lá na Babilônia, foi reavivado no coração daquele povo um sentimento e um espírito messiânico, que é o desejo ardente de um povo pelo Messias, pelo Salvador. Lá na Babilônia, eles foram sacudidos, eles foram moídos, eles foram transformados na sua mente, no seu corpo, no seu espírito, para afinar o seu espírito em relação ao Todo-Poderoso. A Babilônia foi bom ou foi ruim? Às vezes eu vejo o que está acontecendo com o Brasil, né? Eu há 40 anos prego, pessoal, volta para a Bíblia. Pessoal, para de misticismo. Pessoal, para de encontro com Deus. Para de ficar lendo Kenneth Hagin. Pessoal, para de levar sal grosso para casa e arruda na orelha. Pessoal, para de fazer campanha de 7 semanas para receber a bênção. Pessoal, para de pôr placa na igreja dizendo tempestade de milagres. Pessoal, para de mentir. Pessoal, para de vir na igreja porque quer ficar rico. Pessoal, para de vir na igreja porque está doente, daí quer uma cura. Deus cura sim, mas Ele não faz troca e barganha com ninguém. Pessoal, comece a ler a Bíblia dentro do contexto. Pessoal, comece a perceber a grandiosidade do Todo-Poderoso e se dobrar humildemente diante dEle, com todo o teu corpo, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, reconhecendo o poder de Deus, a soberania de Deus. Pessoal! E daí, eu escutei já muitas coisas, aqui mesmo na igreja. Teve um que está na glória, que ele falou: pastor, gosto muito do culto, mas o senhor fica explicando demais a Bíblia. Eu quero uma coisa prática, que eu pegue, que eu faça tal coisa e receba ali na frente aquilo que eu quero e preciso. Eu falo assim: mas meu querido, você vai receber do Senhor na medida em que você aprender a orar, a reverenciar a Deus, a entender que Deus é santo, 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 a entender que é sobre a doutrina da Trindade, sobre a solidão de Deus e o ato de amor em criar a humanidade por demonstração de pureza e santidade em amor, a justiça de Deus. Na Bíblia fala de inferno também. Ah, mas se eu for 7 dias em tal lugar, no 7º dia eu recebo a bênção. Mas e Deus? Não, mas eu estou querendo a minha bênção. Já ouvi isso. Já ouvi isso. O pessoal não quer aprender a palavra. Não quer ouvir os profetas. Isso aconteceu lá na Babilônia. Na Babilônia não, lá em Sião, e daí por isso foram para a Babilônia. Às vezes tem que se passar uma geração inteira para que uma nova geração brote. Os irmãos já viram isso aonde? Quando o povo saiu do Egito, saiu lá com as tábuas da lei, Moisés ensinando, o próprio Moisés. Isso traz uma certa gratificação, né, para a gente, porque Moisés não deu certo, né? Por que Moisés não deu certo? Porque toda a congregação que saiu com Moisés do Egito, saiu para entrar aonde? E aonde que eles entraram?
Todos ficaram sepultados no grande cemitério chamado deserto, porque não se arrependiam dos seus pecados. Todos caíram prostrados no deserto, aqueles que saíram originalmente do Egito. E só entrou na terra prometida, o quê? A próxima geração. Não é o que vai acontecer conosco, tá? Essa geração aqui é beleza. Mas tem coisas que não precisam acontecer. Se você tiver o coração quebrantado, contrito e o desejo pela palavra do Senhor. Com essa história que nós lemos aí, 2 salmos, né? Lindos salmos, leiam em casa o Salmo 137 e o Salmo 126. Embora o Salmo 126 esteja antes, ele fala da volta. E o Salmo 137 fala da ida, tá? Mas leiam. Mas essa história nos mostra uma coisa extraordinária. Que acima de tudo, acima das nações, acima dos profetas, acima dos poderes humanos, trazendo para o Brasil, acima do que hoje em dia estabeleceu no Brasil, tem um Deus. Esse sim comanda. E a Bíblia diz que ele está onde? Assentado. Nós vamos ler o último versículo de hoje, em Apocalipse, capítulo 20. Evidentemente, nós não vamos entrar naqueles detalhes, né? Porque às vezes a gente não sabe nem a doutrina da salvação e fica discutindo do chifre grande, do chifre pequeno, do amilenismo, do pré-milenismo, do pós-milenismo, da tribulação, do pré-tribulacionismo, midi-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Daí eu fico pensando, você está discutindo tudo isso, mas me diga, o que é salvação pela graça? Ah, eu não sei. Então, ó, primeiro aprenda o que é salvação e depois vai se preocupar com os chifres lá, tá? De Daniel. Mas sem entrar nesses detalhes, vamos só ler o versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse, onde João diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. O que João viu? Vamos por parte, né? João viu um grande trono. Por que era grande? Porque aquele que estava sentado no trono é o maior de todos. Os homens têm um poder limitado. Os homens têm uma autoridade limitada. Os homens muitas vezes se sentem grandiosos. Mas quando a gente olha, a gente vê que caiu. Não caiu? Caiu, era poderoso, né? Aquele outro lá da... Eu esqueci o nome agora. Caiu. O povo unânime saiu na rua. Foi arrancado do seu trono, morto, e em praça pública, mesmo com toda a arrogância do seu coração, se escondeu num buraco, foi pego daquele buraco, colocado numa forca,
e blasfemou como última palavra quando foi morto pelo seu próprio povo. Os tronos dessa terra são diminutos, são pequenos. E quem se acha grande, significa que vai cair. Como é que está escrito lá em Provérbios? A altivez de espírito precede a queda. A altivez de espírito precede a queda. Mas João, ele olha um grande trono para um grande Deus. E o que ele vê? Ele vê um trono branco. Porque os tronos humanos são vermelhos do sangue da população. Os tronos humanos, mesmo os mais justos, que podem ser ditos que são brancos, são maculados pelo pecado do homem, pela injustiça do homem, porque o homem, mesmo querendo fazer o que é certo, ele é contaminado por si mesmo, e porque as suas vontades estão tocadas e maculadas pelo pecado que está no meio da humanidade, enquanto Jesus não voltar. Mas o trono de Deus é branco no sentido perfeito dessa palavra, aonde não há injustiça, aonde não há erro, aonde não há pecado, aonde não há decisões feitas na base da ignorância, porque Ele é onisciente, onipresente. Ele é o Todo-Poderoso e tudo que Ele faz é justo e é em santidade. Um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. Quem que estava assentado? Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. E porque estava lá o Filho, estava lá um representante da humanidade, porque Deus se fez homem. Alguém, não era uma coisa, era alguém. E alguém que pode compreender o que nós sofremos, alguém que pode compreender o que nós sentimos, alguém que pode nos olhar com olhos de misericórdia, porque a Bíblia diz que em tudo Ele foi provado, mas sem pecado. E porque Ele foi provado em tudo Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. E por isso que quando toda a humanidade for colocada diante do trono, para julgamento conforme as suas ações, há ali alguém que morreu em nosso lugar, e que sabe quem somos, e que sabe das nossas fraquezas, e compadecido de nós, julgará justa e retamente. É diante do trono de Deus que você terá que dar conta dos teus talentos. Lembra da parábola dos talentos, né? Um recebeu 1, outro recebeu 3, outro, né? 5 talentos. Só que aquele que tinha recebido 1 enterrou. Só que os outros negociaram os seus talentos e conseguiram mais. Na verdade, é o que acontece na igreja, sabe? Todo mundo recebe aqui talentos, né? Quem usa, está negociando os seus talentos e Deus vai dando mais. Os irmãos perceberam que quem faz sempre recebe mais coisa para fazer, e quem não faz, não recebe. Isso é coisa do Espírito Santo.
Porque quando há disposição de fazer, tem uma coisa que as empresas humanas elas valorizam muito, que é proatividade, né? Lá no céu, diante do trono, você prestará contas da sua mordomia, mas tem alguém lá sentado que pode olhar para você e saber da sua vida, quem tudo foi provado. E daí vai ter lá aqueles que chegarão agarrados ao sacrifício e à obra do Senhor Jesus, que é aquele que está sentado no trono. E chegarão lá aqueles que estarão agarrados nas suas obras e na sua própria justiça. Uns para a vida eterna, outros para a condenação e juízo eterno. Mas hoje é importante entendermos que acima de todos os poderes da terra tem um trono. E aquele que está sentado no trono tem o controle e o domínio de todas as coisas. Hoje eu quero encerrar falando para você que você não precisa ir para a Babilônia. Miriam, o Brasil não precisa passar por uma Babilônia. Mas tudo vai ser resultado do quê? Das nossas decisões. Tudo será resultado das nossas decisões. De ouvirmos os profetas. Está escrito assim: escutem os profetas e serão bem-sucedidos. Ouvir os profetas é ouvir a palavra de Deus. Não inventar teologias para si. E humildemente reconhecer aquele que se assenta no trono, dobrando o seu Senhor, de corpo e alma e espírito, reconhecendo a grandiosidade de Deus, que enviou Jesus para morrer. E aquele que veio e morreu é o mesmo que subiu e assentou-se eternamente à destra do Pai. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a nossa vida está segura nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque a nossa respiração está segura nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor recebe as nossas orações e atende, respondendo de forma tão extraordinária, porque é Teu todo o poder. E o Senhor é um Deus de amor, Deus gracioso, mas também justo e poderoso. Por isso nos submetemos a Ti. Muito obrigado porque podemos seguir em frente com segurança, quando o nosso olhar está voltado tão somente para Ti. Peço agora ao Deus que ninguém neste lugar tome uma decisão que não seja aquela dirigida pelo Teu Espírito Santo. Que ninguém tenha que esperar 70 anos para ser educado e recolocado naquele trilho que o Senhor originalmente tinha planejado para essa pessoa. Peço isso, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém.